aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 3 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Já estamos ao vivo também lá no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa agora ao vivo também pela Twitch TV. Logo mais, reprise na Plena TV às 17 horas e daqui a pouco editado em podcast em todas as plataformas para o podcast. São 7h09 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de quarta-feira. Hoje é dia do Jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas dos assinantes, e a gente já traz aí as manchetes de hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, com sol e calor de 29 graus de máxima, 19 de mínima. Agora aqui no centro de Campos, com sol, a temperatura é de 20 graus. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves, nós vamos conversar com o Vainer Teixeira de Castro. Ele é secretário de Administração e RH da Prefeitura. Ele vem para falar sobre os preparativos do concurso público anunciado pelo prefeito e aqui repercutido no portal folha1.com.br, destacado aqui também no Jornal Folha da Manhã, para a Prefeitura de Campos. São 378 vagas. Vamos falar também sobre a cobrança de reajuste salarial e alternativas do município por mais condições ao servidor e, por fim, a capacitação dos funcionários públicos para melhorar o atendimento. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, os dois unidos agora em um aplicativo. O aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Você pode baixar aí na sua lojinha de aplicativos para seu smartphone, para sua Smart TV, para o laptop, onde você quiser. E por ali você vai acompanhar os resultados de exames, históricos de outros exames que você já fez e também vai poder saber horário de atendimento e muito mais de todas as unidades do Laboratório Plínio Bacelar e também da Clínica Vacina Plínio Bacelar. Só baixar o aplicativo, é de graça. Bom, no Jornal Folha da Manhã de hoje, vamos às manchetes do jornal, como eu já disse, nas bancas e também nas casas dos assinantes. Se você não é assinante, vai lá no portal folha1.com.br e assine já. Madrugadas de baderna e terror em ruas da Pelinca é principal manchete do jornal de hoje. Moradores relatam noites regadas ao som alto, drogas e agressões no bairro mais caro da cidade.
Está na capa do jornal Folha da Manhã a repercussão daquele vídeo gravado por um morador da Pelinca, onde alguns homens agridem, né, por mais de 10 minutos, espancam aí um outro cidadão, que, como o Rodrigo disse ontem aqui, não teve desfecho, porque não houve registro de procura nem na rede pública, nem na particular também, para atendimento desse primeiro socorros aí, dessa vítima, né, Rodrigo? Se teve na rede particular, ela não comunicou o que de fato aconteceu e nem procurou a polícia, né? E o hospital só notifica a polícia quando é um caso de baleado, alguma coisa assim. Então, tá. Como foi uma questão de agressão, ele pode ter chegado lá alegando que caiu, alguma coisa assim. Sim. E não foi levado à polícia. Vale a palavra dele. Perfeito. Bom, tá na capa da Folha, mas fica aqui o alerta aí para as autoridades. A situação ali não é fácil, não, é muito complicada. Projeto é aprovado em meio à polêmica. Acolhimento a pessoas com LGBTQIA+. Está na capa de hoje do jornal Folha da Manhã e é destaque no ponto final também. Ações focam redução da evasão escolar. O desafio na educação em Campos. Detido na Baixada por agredir cão até a morte. Maus tratos. Em se confirmando essa situação, esse cidadão foi preso e segue preso aí. À luz do dia, dupla rende funcionários de posto e leva R$6.000. Novo livro de Sofiati aborda a Barra do Furado, História e Cultura. É capa do jornal Folha da Manhã. E também aqui na Folha ainda, Vladimir anuncia concurso público, como já falamos, vamos conversar com o Wagner sobre esses concursos também. Tá aqui, olha, 378 vagas. Alerta para casos de agressão a crianças. E, para fechar, campista faz bonito em Mundial de A4. Tá aqui em Ibiza. No jornal Folha da Manhã, você confere aí todas essas notícias e outros, né? Colunas, artigos e tudo mais. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, invertendo aqui, porque o nosso convidado é sempre prioridade, claro, né? É a estrela maior do programa. Mas antes de ajeitar ali o Wagner, para que possa ter a sua imagem também nas redes sociais, deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, pedir para que o Rodrigo tente comentar aí, eu acho que em poucas palavras, o assunto é muito extenso, polêmico, mas ele acompanha toda a movimentação dos bastidores da Câmara Municipal também, entre outras coisas, e pode trazer para a gente como é que foi esse dia de ontem, né, na Câmara Municipal, que a princípio seria um projeto muito bom do Fred Machado, necessário o projeto, interessante, tanto que teve a aprovação da maioria, mas acabou ganhando conotações talvez desnecessárias, na minha opinião. Talvez, na minha opinião, não. Talvez não. Completamente desnecessárias e tirando o foco do benefício do projeto em si, e aí misturou alho com bugalho, aí virou uma pandemia. Para quem não acompanhou, o caso dos vereadores que questionaram aí várias situações sobre a homossexualidade, essa coisa toda ganhou um campo aí completamente desnecessário, haja visto que o projeto do Fred Machado, que também acabou lá na frente comentando desnecessariamente, mas talvez um momento em que o Legislativo deveria debater aí realmente a importância do projeto, se é que precisava de debate, acabou ganhando, né, as redes sociais aí e a revolta de toda a comunidade LGBTQIA+, e de todas as pessoas que não têm ou não comungam com esse tipo de pensamento. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, que está aqui na técnica, bom dia, o Wagner, que já está aqui com a gente, bom dia para você que acompanha a gente no 98.3, não só
aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, né? Você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso. É sempre um prazer ter você aqui com a gente no rádio e você também que acompanha a gente pelas redes sociais. Cláudio, ontem o que aconteceu na Câmara foi resumido muito bem na nota que foi divulgada depois pela a Frente LGBTQIA+, que é a Frente Norte Fluminense, que tem feito um trabalho muito bacana aqui, que é que discussões como essa precisam ser debatidas, de fato, por quem tem, vamos dizer assim, base para falar sobre. Ontem o que a gente viu na Câmara é que uma discussão que era para tratar de um projeto de acolhimento, o projeto tratava especificamente sobre aquelas pessoas que sofrem violência, que vivem em situações de vulnerabilidade, que muitas vezes são colocadas para fora de casa, por uma relação familiar, às vezes que não aceita, né? E aí acaba colocando um jovem, às vezes, para fora de casa, ou o próprio jovem, por vivendo num cenário de conflito, acaba optando em sair, muitas vezes tem que morar na casa de um parente, na casa de um amigo, muitas vezes vai morar na rua, e a gente sabe que há registro disso, ter um espaço de acolhimento, ter um lugar onde ele possa morar, onde ele possa se qualificar, onde ele possa continuar estudando, onde ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Então, era uma discussão nesse tom, uma discussão extremamente necessária, tanto é que a Frente parabenizou pela discussão, pelo projeto, torcendo inclusive para que o prefeito Vladimir Garotinho coloque esse projeto em execução. Claro que ontem o que aconteceu na Câmara foi a discussão em primeiro turno, ainda vai voltar para segundo turno, e depois de segundo turno, então, ela é colocada em redação final e aí vai para a sanção do prefeito e cabe o prefeito colocar em prática ou não. Mas o papel dos vereadores, e a lei, no caso, é do Fred Machado e do Marquinhos Bacelar, propõe isso. Só que aí, quando algumas pessoas foram justificar o voto, e aí a gente pode dar aqui o nome, o próprio Dr. Abdo Neme, o próprio Nildo Cardoso, que o Dr. Abdo Neme e o pastor Marcos Elias votaram contra o projeto. Eu acho que o Dr. Abdo, não vou passar pano não, tá, gente? Mas vou dizer que o Dr. Abdo talvez não tenha entendido, não sei se ele não teve tempo de ler o projeto, que aconteceu, talvez não tenha entendido o projeto, que ele levou mais a discussão pela questão do atendimento médico, atendimento social, e ele disse que não existe discriminação, que todo mundo é atendido igual em tudo que é lugar, e que não tem que existir essa discriminação. A gente sabe que não é assim. Não é assim. Né? E aí ele acabou falando algumas declarações, deu exemplo de pessoas que querem chegar na rede social e às vezes é homem, mas tem um nome de homem no documento, mas quer ser chamado pelo nome de mulher e que ele não chama pelo nome social. Não, no consultório. Chega no consultório. É isso, que ele não chama pelo nome social, porque o que vale é que está no documento. Nesse tom de conversa que a gente sabe que, inclusive, há leis que protegem mas tem lei o uso que do nome social. Protege o nome social. E a discussão, então, acabou indo por um lado que não tinha nada a ver, era uma coisa específica. Aí Nildo Cardoso foi falar sobre a questão do uso do banheiro, que é uma discussão também que a gente sabe que existe hoje. Aí diz que tem marmanjo que quer entrar no banheiro feminino e que não é. Então, a coisa acabou indo por um lado que não foi bacana, assim, bacana não, foi péssimo mesmo. E o pastor Marcos Elias, até por uma questão da doutrina cristã, a gente sabe que existem algumas colocações que são feitas, só que aí ele acabou falando que questionou que pai quer ter um filho gay. Então são declarações que hoje não cabem mais. Não tem. Na verdade, não tem espaço mais. Nunca teve espaço. Na verdade, nunca deveriam existir. Mas hoje elas cabem muito menos ainda diante de toda a informação que a gente tem. A gente sabe que Campos tem, sim, um machismo estrutural que vem desde o tempo dos coronéis, ser colocado, mas tem que ser superado. E a Câmara, infelizmente, hoje a falta de representatividade que existe em algumas áreas, até com a ausência de mulheres hoje na Câmara, né, e também com pessoas que possam representar, né, o LGBTQIA+, isso faz com que essas discussões acabam ganhando, e por mais que existam esforços, como existiram esforços ontem do próprio presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, do Bruno Viana, do Maicon Cruz, também do próprio Fred Machado, que foi... O Fred Machado, ele era autor do projeto e fez uma defesa, rebateu muitas coisas, mas você percebe que muitas vezes a pessoa é traída por ainda essa questão cultural que é péssima. Né? Por exemplo, ele tentou dizer que... ele disse, né, atrelou que hoje a questão das pessoas LGBTQIA+, com o HIV,
E aí usou a expressão AIDS, que um programa como esse de atendimento tiraria pessoas com AIDS da rua. Seria a questão de saúde pública, porque tiraria pessoas com AIDS da rua, infectando outras. Então, assim, são declarações, que é sorofobia o nome disso, inclusive. Então, são declarações que não cabem mais e que precisam ser revistas, e isso só vai ser mudado quando você chamar para dentro da Câmara, de fato, pessoas que possam levar esse debate democrático e qualificado para a construção dessas políticas públicas. Não adianta você chegar lá e falar de orelhado porque você não sente. Marquinhos falou assim, olha, talvez a gente... E virou risadaria, e a risadaria invadiu o plenário, virou chacota, e aí ficou um clima que não condiz com uma casa de leis, e por mais que alguns vereadores tentaram reverter o cenário, o estrago já tinha sido feito com as declarações que aconteceram e com o comportamento de alguns vereadores, com as risadas, e que isso acabou contagiando a plateia, quem estava, porque você sabe que vai lá, muita gente vai lá, é claro que mesmo, tipo, são assessores, são pessoas que estão lá justamente para fazer daquilo de lá, infelizmente, às vezes, um cenário que não é o que a gente espera de uma casa de leis. Mas, assim, ainda dá tempo de alguns se desculparem. Eu acho que ali é o reflexo, infelizmente, do que é a sociedade, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. E ontem os exemplos que a gente teve lá, os exemplos que existiram ontem lá, são exemplos que precisam aí não serem seguidos. As declarações que foram dadas lá ontem são declarações que não precisam. E aí, claro, já teve, como eu falei, a nota da frente Norte Fluminense, repudiando, como eu disse, parabenizando a Câmara por ter aprovado o projeto pela maioria. Como eu disse, só tiveram 2 votos contra. Eu acho que também teve a ausência de Matoso e Igor, que não estavam ontem na sessão, mas os demais votaram favoráveis, né? Então isso foi uma coisa que até a frente parabenizou a aprovação do projeto, mas, claro, repudiando todas essas declarações. E a nota completa está lá no blog Caminhos, né? Está na edição da Folha de hoje, ou também as informações, e está lá no blog Caminhos, que é o blog que eu assino, hospedado na Folha 1. E hoje também a Fátima Castro, claro, que é uma referência, né? Aqui, já entrou em contato também, eu fiz o contato com ela ontem, e ela também já se posicionou. Eu vou ler para você em primeira mão a nota que ela me mandou. Claro Sim. que ela falou outras coisas, mas vou resumir. Ela falou: são direitos já adquiridos, não tem como uma cidade como a nossa ir na contramão de tudo que já conquistamos até agora. Sorofobia, os LGBTQIA+, possuem direitos adquiridos, principalmente contra preconceitos homofóbicos, transfóbicos e violência vulnerável social. Não tem cabimento a meia dúzia de pessoas inescrupulosas, sem base, falar da maneira aleatória, baseada em valores próprios, sem vivência alguma. É aí a declaração que a Fátima Castro dá em relação a isso. A gente, claro, sabe que essa discussão ainda vai render muito, né? E a gente torce para que ela caminhe para um campo democrático e, acima de tudo, respeitoso, que foi, infelizmente, o que faltou ontem na Câmara em algumas declarações. E viu-se que aí ainda, infelizmente, apesar dos avanços, estamos distantes, né, de termos aí um tratamento digno e verdadeiramente igualitário. Eu tenho certeza que o Wagner, que está aqui, que está à frente de uma secretaria importantíssima, a gente está falando aí de milhares, centenas de pessoas, Sim. ele tem que ter um atendimento diferenciado na secretaria dele, ele tem que preparar a equipe dele para isso. Eu tenho certeza que pelo que eu conheço do Wagner, que ele Sim. tem essa preocupação. Então, assim, a gente não dá mais pra gente não cabe mais esse tipo de... Porque, sabe, no seio da família se discute, conversa, aí é um problema, é uma questão. Agora, num plenário de uma casa de leis, num microfone de uma rádio e na rua, você precisa entender do assunto para debater, para conversar, porque as pessoas precisam, porque ainda existe, como que existe? O preconceito é uma coisa absurda, surreal. Só que o que se espera de uma casa de leis é um acolhimento, é um tratamento diferenciado. E aí, quando você vai ver os vídeos, como eu vi, do pastor falando que nenhum pai quer um filho gay, cara, é muito, muito, muito ruim, e mostra bem pra gente, assim, eu consigo ver com clareza a distância que estamos ainda de ter um tratamento digno para todos.
Está muito distante. Deixa eu trazer o bom dia do Wagner. Aliás, o Wagner que hoje é a figura mais querida da Prefeitura de Campos. Está aqui já um monte de gente dando bom dia e querendo saber tudo sobre os concursos públicos. Ô Wagner, bom dia, seja bem-vindo sempre a este programa. É importante a sua participação aqui e principalmente nesse momento, logo depois do anúncio aí do prefeito, né, para a questão dos concursos. Você, eu tenho percebido lá nas suas redes sociais, você não tem hora, não tem freio para trabalhar, e reunião e é sábado e é domingo, e justamente para poder tentar também trazer um dos pontos importantes para quem já está, que é aquele mês trabalhado, receber dentro do mês trabalhado, que não é obrigação de ninguém da prefeitura, tem até o 5º dia útil também, mas por um costume de momentos anteriores, né, aqui a gente tem essa coisa de receber no mês trabalhado, que é bom, se puder eu tenho certeza que vai ser feito. Tem visto que isso tem sido também uma das suas prioridades, não só na questão de ajustar ali as contas e cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, que é muito complicado, mas sobretudo de avançar no sentido de retornar o pagamento para dentro do mês. Bom dia, Wagner, sempre bom recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos assistem, nos escutam, né, pelas redes, pela rádio. Eu estou aqui à disposição de vocês para falar um pouquinho desta experiência que é liderar lá a equipe nossa da Secretaria Municipal de Administração e, ao mesmo tempo, falar desta pauta que é extensa, não é? Porque eu queria dizer assim, você falou em responsabilidade fiscal, eu já queria acrescentar uma outra palavra que define muito bem a nossa gestão, além da responsabilidade fiscal, que é planejamento. Né? Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Para você realizar algo na sua casa, na sua empresa, você planeja. Na prefeitura não pode ser diferente, não é? Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, me dirigindo diretamente também a todos os servidores, a quem cumprimento, felicitando ainda pelo Dia do Trabalhador, né? Trocar um pouco essa experiência aqui com vocês. Tem várias perguntas já aqui nas redes, a gente vai te passar, naturalmente, são perguntas também, né, que temos a mesma dúvida, mas, sobretudo, são perguntas que vêm aqui dos ouvintes e pessoas que estão, muitas das vezes, envolvidas no processo, como a Guarda Municipal, concurso para Guarda e tudo mais. Meu caro Rodrigo, fica à vontade para você começar aí com a gente vai começar, vamos assim, começar agora dos acontecimentos. Você vai começar do começo, então vamos retroagindo. Wagner, o prefeito fez o anúncio desse concurso, né? E também essa questão do pagamento, como o Cláudio falou, dentro do mês. Foram os principais anúncios que o prefeito fez, né? E também, além de falar sobre a questão da reposição salarial, que não vai ser possível esse ano e né, prometeu mandar na LDO para já ser previsto para 2024. Né? Mas vamos começar falando sobre essa questão inicialmente do concurso público, acho, que é o que muitas pessoas falam. É uma necessidade que a prefeitura já vem identificando, principalmente na parte fazendária, da Secretaria lá de Fazenda, o próprio Márcio Morales, quando teve com a gente há um tempo atrás, já falou sobre isso, sobre a possibilidade desse concurso. E há muito tempo Campos não tem um concurso, né, com uma expressão como essa, são mais de 300 vagas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vai funcionar essa dinâmica. Isso é algo que já é para agora, porque ano que vem já tem ano eleitoral, né? E aí não é, Cláudio, você viu ontem. Ano que vem pode ter concurso, mas não pode ser chamado, né? Não pode ser convocado lá o servidor. Pois bem, todo levantamento, nós chamamos isso de levantamento de necessidades de RH. Ele foi feito no ano passado. Nós tem muitas outras secretarias que desejam, e eu diria até que precisam, de recursos humanos. Isso foi uma matéria vencida até minha. Eu, pessoalmente, achava que a prefeitura tinha muito funcionário quando eu assumi e mudei o meu pensamento
no contato com a realidade. A gente tem um município imenso, com muitos prédios públicos, mas daquilo que necessita, a gente sempre tem que pegar o mais urgente. Então, nesse levantamento feito no ano passado, nós identificamos aquelas secretarias que são memórias de Estado, né, que são fundamentais no aparelhamento da memória, né, na série histórica, que nós tínhamos que fazer. Vou dar um exemplo para você, a parte de fazendária. Nós temos todas essas vagas que compõem o quadro de funcionários da prefeitura, são autorizadas por lei. Não é? Então, nós tínhamos 50 vagas. Ao longo do tempo, essas pessoas fiscais foram se aposentando, não é? De maneira que hoje nós temos 2. Não é? Então, isso é uma questão gravíssima, que o prefeito, de forma muito sensível, percebeu e nos autorizou, então, a fazer esse levantamento muito meticuloso, muito sério, e chegamos à conclusão, neste primeiro momento, de 378 vagas, distribuídas em 4 secretarias e em 7 cargos distintos. Eu digo que é um trabalho meticuloso, porque não se trata só de preencher vagas, se trata de rever essas carreiras, porque muitos cargos desses, ao longo dos anos, eles foram se tornando obsoletos. Então, além de levantarmos essa necessidade, além de chegarmos a esse quantitativo, a esses cargos, nós também tivemos que rever os outros cargos. Tudo isso vai para a Câmara de Vereadores, porque você tem cargos novos sendo criados e tem cargos antigos sendo extintos. Então, assim, o concurso traz no bojo dele a revisão das carreiras, né, que é um trabalho técnico da equipe de RH, a nossa equipe lá da Secretaria de Administração, numa parceria com os RHs dessa secretaria. É um trabalho conjunto, sabe, Rodrigo? Uhum. E um trabalho no sentido de dotar os próximos 20, 30 anos da prefeitura, né, com essas carreiras muito bem definidas. Que eu sintetizaria da seguinte forma: nós teremos carreiras mais enxutas, não é? É como se tivesse menos cargos, mais pessoas, não é? Com atribuições dentro dos tempos modernos. Tem atribuições de cargos, por exemplo, que não tem mais sentido estar falando neles, eles nem têm mais nenhum ocupante. Então, agora, quer exemplificar, por favor? Eu vou dar um exemplo de instrutores, né? Porque hoje você tem determinados cargos de instrutores, porque isso muda muito, muito rápido, seja de oficina, seja de danças, né? Sim. Então, assim, os tempos modernos, eles também trazem essa revisão dos ofícios, né, dos trabalhos. Então, a Secretaria de Administração, ela está com este cuidado. Não é? Eu sei que todos têm pressa, os meus colegas têm pressas, as pessoas que veem no serviço público uma oportunidade de realização pessoal, dedicando a sua vida a ela, também têm pressa, mas a gente realmente está fazendo o trabalho com muito cuidado. São 7 áreas, né? Então vamos só reforçar: auditor fiscal, técnico fazendário, contador, analista de controle interno, assistente de controle interno, educador social e guarda municipal. Você fala que são 4 secretarias? Porque, na verdade, a Fundação Municipal, a Guarda, a Secretaria de Fazenda Fundação e a Secretaria Fundação Municipal, que você fala de quê? De Infância e Juventude. Ah, tá. Fundação... Né, que é a nossa indireta. É um cargo novo que nós estamos criando. A gente também tem a preocupação, prefeito, que é o educador social. É o educador social, que vinha sendo preenchido por processo seletivo. Entendi. Não é? E havia uma expectativa, seja desses colaboradores, desses colegas que era um contrato, não é, temporário, seja dos próprios abrigos das instituições, seja também do próprio MP. Havia expectativa muito grande, né, no concurso que agora nós estamos atendendo. Ontem teve lá o Café da Manhã com os Servidores, né, onde você falou um pouquinho sobre isso e sobre concurso, né, a gente tem até uma pergunta, né, Cláudio? Quando fala de concurso da Guarda, tem uma pergunta aí no Facebook relacionada a isso. Tem várias. Sobre a Guarda tem várias aqui, se você quiser, já posso colocar. Já coloca, a gente vai depois. Sobre o concurso da Guarda, vamos lá, Marcelo Pereira coloca aqui: concurso da Guarda.
Quantas vagas? Terá limite de idade? Quando sai o edital? São 3 perguntas aí. E tem... Então, vamos lá, são 195 vagas. Essas vagas do quadro que existe, autorizado por lei, do quantitativo que se aposentou, nós fizemos essa conciliação, chegamos a esse número. Provavelmente as pessoas falam assim, mas seria necessário bem mais. Mas o que também regula a oferta de um concurso público é a disponibilidade orçamentária, então a gente tem que fazer isso de maneira que mantenha-se essa responsabilidade fiscal. E é lógico que o concurso ele tem validade por 2 anos, não é? Ele pode ser renovado, essa validade por outros 2 anos, e à medida que essa disponibilidade orçamentária vai aparecendo, esse quantitativo de vagas ele pode ser aumentado com a autorização da Câmara Municipal. É como se tivesse um cadastro de reserva. Exatamente, é o que faremos. E já tem prazo? Tem sim. Na verdade, a expectativa nossa é anunciar o edital na segunda semana de junho. É um concurso que, se Deus quiser... O edital para todas essas vagas, não só para a guarda. Sim. Tem muita coisa de regulamentação que eu não posso antecipar, porque faz parte, naturalmente, das discussões que serão travadas, né, a partir de agora, até com a empresa que vencer a licitação, porque nós estamos exatamente... depagando esse processo de licitação, a expectativa que o mês de maio a gente resolva esse ponto, qual é a empresa que fará o concurso público, e todo o trâmite na Câmara de Vereadores, não é, que vai efetivamente culminar na legalidade do concurso. Não é? Então a expectativa nossa é que o edital saia na segunda semana do mês de junho e que nós teremos o semestre todo em concurso e que até no mês de dezembro a gente esteja iniciando o processo de chamada de todos esses servidores. Esse foi o planejamento da nossa equipe de RH. Que a gente faz uma confusão, acho que é muito comum, na questão da eleição no Brasil. No ano eleitoral pode ter concurso, só não pode haver a convocação dos servidores aprovados. Perfeito. Então, quer dizer, o prazo encurta um pouco na medida em que já estamos no 5º mês do ano e você, ano que vem, não pode chamar esse pessoal. O segredo de um concurso público, de um processo seletivo, é um edital bem feito. Não é? Então, assim, todos sabem que eu sou da área de recursos humanos, eu tinha até prometido para mim mesmo que na minha empresa eu fiz 2 concursos públicos, que eu nunca mais ia fazer concurso público. Por ironia, vou estar liderando a secretaria, né, nesse período, mas a gente está preparado, a gente sabe que o concurso público, eu como profissional de RH, eu respeito demais, porque quando você há diferentes, oferece condição de igualdade na disputa. Eu acho isso muito importante, né, como é muito importante a lisura, né, o prefeito, quando me chamou e autorizou, ele disse, olha, Wagner, eu quero um concurso sério, como tem que ser, fazer um trabalho, né, que fique, porque afinal de contas, né, uma estrutura como a prefeitura, Rodrigo, nós somos 14.200 servidores públicos. Né? Nós Fora somos os 5 mil 5 mil e já, porque cada hora muda, porque muita gente aposentando, não é? Mas outros 8 mil prestadores de serviço. Então é uma estrutura gigantesca, e eu acho que nesse trabalho eu fico pensando assim, meu Deus, o que seria de mim sem meus servidores da minha secretaria? Porque aqui, diga-se de passagem, 95% de todo mundo que trabalha na secretaria são servidores públicos, são pessoas sérias, que merecem o nosso respeito, trabalham demais, né? Eu realmente sou muito dedicado, eu cobro muito. Nós temos pouco tempo para fazer muita coisa, nós temos uma pauta completamente atrasada de muitos pontos, por isso é tão complexo você operar. O prefeito brinca comigo, diz assim, eu acho muito engraçado quando você fala que a Folha é um organismo vivo. Você mexe numa coisa, gera efeito no outro, né, em outra questão. E é assim mesmo, né? São muitos direitos. Você tem, num lado, o Estatuto do Servidor,
que impõe ao município uma série de obrigações, uma série de direitos e deveres dos servidores. Por outro lado, você tem os planos de carreira, são 5 planos de carreira, né, regulamentando, né, os direitos também desses servidores. Tem ainda os sindicatos que os representam, são 3 sindicatos. Então, assim, é um trabalho muito dinâmico. Mas eu estou muito feliz, né, de ver esse primeiro concurso público saindo do papel. Quanto tempo que Campos não faz um concurso público de fato, assim, sem ser carreira específica de professor, essas coisas assim? 2012, 2014, algo assim, né? Nós tivemos um concurso específico, depois em 2018. Então, bastante tempo. Teve uma pergunta que foi feita lá... Sobre a idade da guarda, acho que ficou... Não lembro se você... Essa é uma questão específica, né, que o secretário tem uma posição muito pessoal, porque eu pessoalmente entendo que o que classifica e o que reprova alguém num concurso público são as provas. Né? Então, você tem prova do quadro da guarda de aptidão, tem a parte mais de saúde mental, você tem a prova de conhecimento. Então, eu não me fixo muito em idade, não, mas isso é um trabalho que a gente está discutindo para ver tendências que estão acontecendo em outros concursos, né, para chegar a uma conclusão, né, e tudo isso muito, muito conversado. Então, eu preferiria, nesse ponto, não me antecipar, né? Se não colocar a minha posição pessoal. Você chegou a comentar sobre por conta da contratação da empresa, que alguns pontos técnicos serão discutidos, e até ver mesmo tendências, né, Rodrigo? Tendência do que está acontecendo. E outra preocupação que a gente tem é o caráter de legalidade, como você estava colocando aqui. Tem direitos que já são assegurados aí ao longo, que não tem que estar voltando a discutir isso. Então, acho hoje, assim, quando eu comecei a minha vida em recursos humanos, eu acho que eu era tão não inclusivo, né? Então a gente vai amadurecendo, a experiência vai chegando e vai tornando a gente realmente melhor, né? Para compreender tudo que a vida coloca para a gente, não é? Vai, dentro do concurso tem mais uma pergunta aí, Cláudio, você quer colocar? Tem um monte, Rodrigo. Se quiser, sobre o concurso ainda. Não, eu queria colocar uma minha, porque você falou em 195 vagas, de um total de 378, quer dizer, mais da metade para porque, na verdade, guarda. Eram mais guardas, né? Então, assim, eu mesmo fui professor de mais 500 guardas, porque eu participei da fundação da Guarda Municipal. Eles foram chamados os primeiros em 5 turmas de 100, 5 ou 6, né? Então realmente era muito necessário. Eu acho que o prefeito está de parabéns, a guarda está de parabéns, porque é uma reivindicação de todos eles. É um ofício muito exigente, é cansativo, é estressante, exige uma disposição física absurda, porque é um trabalho que pede muita prontidão o tempo todo, né? A nossa guarda realmente assim, este concurso é um resgate que a gente está fazendo do desejo de todos eles, né, de que é manter a guarda com essa prestação de serviço belíssima que ela tem ao município. Eu sou suspeito de falar da guarda, eu gosto muito da guarda. A guarda, você tem uma ligação forte com a guarda também. Sou meio duro, né? Mas eles também são duros comigo. Ah, sim. Né? A recíproca é verdadeira. Mas a gente se gosta muito, se respeita muito. E o mais importante, diálogo, né? A cidade sabe do valor que a Guarda Municipal tem e que a gente sempre tem que estar falando. Ontem mesmo eu fiquei muito feliz de ver a banda da Guarda Municipal abrilhantando a nossa cerimônia, como ela faz em tantos outros eventos da cidade. É um espetáculo a banda. Aliás, já veio aqui, ainda quando a gente tinha o Folha no Ar 2 que fazia no final do dia, eles vieram aqui e tocaram aqui, quer dizer, não veio a banda toda, pelo menos alguns vieram e tocaram pra gente que é ao vivo, que é um espetáculo essa fora a qualificação profissional que eles têm, né, eles todos buscam se qualificar, realmente assim, é admirável. Sim. E acho que a gente está fazendo o que tem que fazer com essa chegada dessa nova turma aí de 195 colegas. Vai, desculpa, Rodrigo. Não, você falava em o segredo de um concurso público é
o edital bem feito. É claro que o edital, ele tem e pode ser questionado por qualquer indivíduo, inclusive juridicamente. Assim, eu fico preocupado com a questão da convocação dos servidores por conta do tempo para o período eleitoral do ano que vem. Existe um preparo naturalmente seu também para que dê tudo certo. Caso não dê, também tem uma retaguarda lá para te atender, porque se alguém entrar com uma ação judicial suspendendo o edital, pode acontecer. Tem vários exemplos disso. Mas se acontecer, já tem um gatilho lá pronto. Instante, a gente sabe, é lógico que a justiça também ela acompanha, não é? Os órgãos de controle, porque um edital, para você colocar ele na rua, o próprio TCE também aprova o edital. Então não é só fruto de uma... A gente sabe, eu gosto de lembrar sempre, me perdoe aqui contar essa historinha do ministro Funaro, né? Então o ministro Funaro dizia que no Brasil é uma coisa danada. Você tem lá 10, 15 técnicos tentando ver todas as formas de evitar qualquer burlo no imposto de renda, né? E tem outros lá, tantos milhões, tentando arrumar uma regra. Então, assim, é lógico que tudo isso que tem participação comunitária, as pessoas enxergam determinadas questões que entendem que não deveria existir, por isso assim que a gente discute bem o edital. Não é? Discute e respeita as instâncias que ele tem que tramitar para ser aprovado. A gente, de antemão, eu vou já pedir desculpa a alguns pessoas que estão comentando nas redes sociais, que alguns assuntos mais específicos, a gente, assim, diretamente, situação específica da guarda, situação específica do professor, pode ser que a gente não consiga colocar todas as questões. Então já vou me antecipar e pedir desculpa para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente. A gente vai fazer uma discussão mais ampla do todo, do servidor como um todo, e se a gente tiver tempo, no final do programa a gente vai entrando nessas questões mais específicas. Da guarda, do professor nível 2, para a gente ficar aqui, né? Que a gente sabe que são discussões que o Wagner tem recebido lá. Eu acho que um diferencial tem sido essa questão do diálogo, né? E o diálogo é feito com uma pessoa que tem conhecimento, porque muitas vezes é difícil quando você dialoga com uma pessoa que às vezes não tem esse conhecimento que eu sei que o senhor tem, né? E eu sei se recuperou há pouco tempo de uma pneumonia e já foi recebido por reuniões e reuniões com os servidores. Né, e tem participado de reuniões com o pessoal do CCZ, com o pessoal da guarda, com os professores. Então, assim, quem acompanha sabe, né, que essas reuniões são frequentes e todos os pleitos são legítimos, gente. Eu não tô aqui, só estou falando que a gente às vezes não vai conseguir, durante o programa, estar respondendo a todas essas perguntas específicas por categoria. E até aproveito essa colocação sua, essa mesma questão do tempo acontece conosco. Então, as demandas são imensas. E eu tenho também um grupo reduzido de assessores para dar conta desta pauta. Olha, são mais de 30 direitos. Eu sempre digo que parar de atender os direitos é fácil. O difícil é voltar com eles, não é? Porque é o que aconteceu ao longo dos anos. Então, inúmeros direitos foram sendo paralisados, seja por uma questão de gestão, seja pela questão de pandemia, e caiu no meu colo lá com o prefeito Vladimir, está retornando com eles, e a gente tem dificuldade muitas vezes operacional mesmo, mas não falta vontade e determinação para fazer as coisas acontecerem, com seriedade, como elas têm que ser, para que elas sejam sustentáveis, não é? Que é a preocupação nossa. Você falar em direito, quando você falou tirar o direito, e aí vai fugir um pouco da pauta aqui, mas vou falar. Me lembro imediatamente quando os servidores perderam o plano de saúde. Sim. E você fala, e agora? Como que retorna com o plano? Me vê claramente essa questão do plano de saúde. Durante a pandemia, foi interrompido os quinquênios, que é o direito que o servidor tem de a cada 5 anos. Nós voltamos com os quinquênios no ano passado e já estamos atendendo quase 13 mil servidores ao longo desse tempo que completaram o quinquênio, que quando você completa o quinquênio, você tem direito a 5%. Não é? Então, no seu salário. Então, embora você não esteja tendo dissídio coletivo, você está tendo outros aumentos que são direitos previstos no plano de carreira, que vão impactar na folha, que precisam ser retornados e voltar à vida normal das pessoas. Volta retroativo, vai?
Consegue dar retroativo o quinquênio, por exemplo? O da pandemia não, porque a força de lei, o que ele acontece abre é o seguinte, o tempo é contado. Não é? Ele não volta retroativo dentro da pandemia, porque ele foi interrompido por uma força federal. Mas é contado o tempo para completar o próximo quinquênio. Wagner, quando fala assim, a prefeitura anunciou que o salário vai ser feito dentro do mês. Aí a gente recebe algumas pessoas que falam, o prefeito está fazendo o que tem que ser feito, que é pagar o salário em dia. Né? Não faz mais que obrigação, é o tipo de declaração que a gente ouve aqui. Mas queria que você falasse o que isso representa. A gente sabe que... Eu acho que é uma obrigação à medida em que ele assumiu esse compromisso no seu programa de governo, e ele está cumprindo. Eu acho que o prefeito faz uma belíssima gestão, como eu disse, de responsabilidade fiscal, de planejamento e de respeito. Não é? Porque é muito importante que todas as conquistas que a gente tem, elas sejam, como eu disse, sustentáveis, né? Que elas se sustentem. Eu digo sempre aos colegas, servidores que estão comigo, que nós da prefeitura, nós na Secretaria de Administração, temos que ser um porto seguro. Né? As pessoas precisam voltar a conviver com a normalidade, que é a normalidade de receber seu salário de um dia, quer ter seus direitos sempre pagos. Nós estamos voltando com todos eles. É progressivo, o Caixa ele não resiste tudo ao mesmo tempo. Né? Todos falam dos dissídios coletivos, salários que não são aumentados há 8 anos. Eu estou falando daqueles direitos que vêm para poder complementar o salário, que foi assegurado por lei, tem que ser cumprido. Existe um volume absurdo de ações contra o município. Meu papel é proteger... Ações, né? Que você fala em que sentido? Ações trabalhistas, né? Então, isso é uma coisa muito, muito comum que me assusta como gestor, eu tenho que me preocupar com isso. Então, muitas vezes, você está num curso, vendo um direito que vai retornar, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar olhando o passado, do que isso representa de polo passivo, porque senão você destempera completamente a gestão, então aquilo que é do passado começa a interromper o presente e as coisas se confundem. Havia o caos na minha área, o que eu estou fazendo, eu não sei lidar com caos, eu acho que sempre o caos interessa alguém, eu sou uma pessoa centrada no cosmos, na organização, então assim, é um trabalho, não posso reclamar de forma alguma, os sindicatos, a Câmara de Vereadores, o prefeito dá todo suporte. Eu sei que muitas vezes eu sou muito sistemático, sou muito assertivo, mas eu não vejo outra forma ali para não nos perdermos. Não é? Nós precisamos ser firmes em voltar com essa normalidade na vida do servidor. Essa é a minha preocupação. Pode até pensar assim, mas está demorando. Mas é porque é muito tempo aí de coisa que não foi feita, né, e que precisa ser feita para evitar esses polos passivos. Entendeu, Rodrigo? Até aliás, quem manda um abraço fraternal aqui a você é o reitor do IFE. Jefferson. Um abraço, Jefferson. Jefferson Manhães está aqui mandando um abraço para você e ele nos dá uma força aqui com uma cópia da lei sobre a questão da convocação dos servidores. E nos 3 primeiros meses que antecedem as eleições, até a posse dos eleitos, ressalvadas algumas exceções, os governantes não poderão convocar os aprovados em concursos para preencher os cargos públicos. Então, quer dizer que até 3 meses antes da eleição 90 dias pode convocar. Então, uma boa parte do ano que vem também pode, porque a eleição é em outubro do ano que vem. Então você vai ter lá julho. Até julho. Pode. Até julho. Então aí deu uma folguinha a mais aí para qualquer eventualidade. Agora sobre essa questão de pagamento. Hoje a folha de pagamento está gerando em quanto, mais ou menos? A folha geral da prefeitura, 112 milhões, 110, 112 milhões por mês. Também nós mudamos, porque hoje tanto os prestadores, quanto os aposentados, quanto os nossos servidores ativos recebem no mesmo dia. Antes você pagava em 3 dias. Eu estava falando assim, há uma questão operacional, nós ainda somos uma prefeitura que o ponto é uma coisa ainda que não é em tempo real.
isso dificulta o processamento de folha. Então, o tempo nosso para programar, processar a folha é muito exíguo. Né? Você nem terminou uma, você já começa a outra, porque a folha, antes você paga, ela é auditada, ela tem que ser conferida, tem uma série de procedimentos para que chegue até a fazenda e seja paga. Então, o prefeito teve essa dificuldade que teve que levar em conta. Teve também uma dificuldade do ponto de vista do fluxo de caixa, porque você naturalmente tem que ordenar. A folha ela tem várias fontes de pagamento, fontes inclusive constitucionais que ela tem que respeitar. Então, aquilo que você disse, a parte da responsabilidade fiscal, ela impõe determinadas práticas que a gente responde por elas o tempo todo. Né? O ordenador de despesa, no caso o prefeito, no caso da Folha eu e todos os colegas secretários. Então, assim, não há má vontade. Não existe muitas vezes a dificuldade operacional, existe muitas vezes a dificuldade do fluxo de caixa, mas graças a Deus isso está resolvido. Este mês nós estaremos recebendo o mês de abril na sexta-feira e, se Deus quiser, no último dia útil do mês de maio estaremos recebendo o mês de maio, né, porque a gente está se preparando para isso. Aqui tem algumas pessoas, né? A gente vai entrar nessa questão da reposição salarial, acho que a gente pode deixar isso mais para o próximo bloco, né, Cláudio? Que aí a gente fala sobre essa questão da reposição, que é uma coisa que está sendo cobrada. 99% das perguntas, né? Vai, já sabe disso. Inclusive, aí eu só aproveito para falar sobre outros avanços que existiram. Tipo assim, o que a reposição não veio, mas o que de fato veio, o que está previsto para vir antes dessa reposição. O Vladimir já falou que não tem como fazer essa reposição agora. Eu vi, inclusive, uma declaração da presidente do Ciprozep, que é a... Qual é o nome dela, Cláudio? Elaine Leão, né? Elaine Leão. Falando, né, que ainda esperava a possibilidade dessa reposição e que, inclusive, tem uma assembleia no próximo dia 15 de maio agora para definir, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre essa questão e isso detalha, né, a questão do avanço, tem a questão das letrinhas também que começa já agora. Sim. E vai ser retroativo, mas começa... Já agora, né? Então, os 4 planos, com exceção da educação, né? A educação... A gente está mandando uma lei para a Câmara essa semana, né? Mas mesmo assim recebe retroativa 1º de abril a educação. Mas os outros planos já recebem na sexta-feira. Aí tem os questionamentos, claro, tem aqui algumas pessoas falam assim, mas o prefeito não disse que tem dinheiro guardado, outras pessoas falam que tem dinheiro guardado, por que não dá a reposição salarial? E aí você vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso logo no próximo bloco aí. Só para fechar esse bloco, Wagner, sobre a questão dos servidores e valorização, porque eu acredito, não existe empresa, existe uma equipe. Você é professor na área, que sou eu para falar perto de você. Mas o que existe é uma equipe, existe ser humano. Então, se existe boa qualidade no serviço público, é porque o ser humano foi valorizado. Seja com reajuste salarial, seja com reconhecimento, seja com uma homenagem, com tudo isso, que faz parte do nosso ego também, você receber uma massagem, receber um elogio, né? Enfim. O que eu vi essa semana na Secretaria de Educação, semana passada, eu fiquei assim, poxa, se tem um trabalho para valorização do servidor, por que esse tipo de situação? E aí você pode explicar, talvez o Tribunal de Contas, dando uma sugestão ali para que evite um problema futuro. A regência do professor, mas é tão pouca diminuição que eu fiquei até preocupado. Falei, mas poxa, porque se não valoriza o professor com reajuste ou com o piso nacional, como tem cobrança aqui, mas pelo menos não tira do professor o que ele já tem. Mas o cálculo estava na base errada da regência. Quem é professor vai entender o que eu estou falando, que é muito específico. Você sofre uma auditoria do TCE, que é o caso, ele te dá X dias para você executá-la. Né? No caso da regência, ele deu 60 dias. Né? Você não tem como não cumprir uma decisão sob pena de responder por não cumpri-la. O que a gente tem feito é uma revisão de muitas leis, agora mesmo nesta folha, na auditoria da Fundação Municipal de Saúde, o TCE determinou
5 ações de mexida em salários. Porque muitas vezes você tem um volume de leis muito grande sendo criado ao longo de décadas, de anos, e muita lei diz uma coisa, a outra lei você vai interpretando isso, né, na folha de pagamento. O TCE vem e diz para você que está errado, porque você está desobedecendo tal lei, e você vai ter que refazer a lei, tem que cumprir o que ele determinou, e se você efetivamente quer fazer aquilo, você vai ter que mandar uma nova lei para a Câmara para corrigir. É o que acontece muitas vezes. Primeiro então, se cumpre, depois... Exatamente, porque é uma decisão de uma instância, de um órgão controlador. É o que aconteceu com a regência. Então, o professor Marcelo, tenho certeza, ele está revendo com uma equipe dele, vai nos remeter e a gente vai corrigir isso. Mas enquanto não corrige primeiro cumpre. Determinar. É porque, na verdade, o Tribunal de Contas ele tem o poder de determinar. Caso você não cumpra aquela determinação, aí vira uma ação. Pode virar uma ação, pode virar um impeditivo para a aprovação das contas do governo. Uma improbidade, inclusive. Não é? Uma improbidade. Então, assim, o que o ordenador não deseja. Eu acho que é legal porque aí você explica essa situação. E tem várias perguntas aqui, e é claro que todas elas sobre a questão do aumento salarial, desde 2008 anos, vou botar assim. 8 anos, que não tem reajuste. Então, Vânia, só uma pausa para ele tomar um café, não um café daquele lá do trabalhador, que é bem farturento, mas um cafezinho corajoso. Cafezinho corajoso aqui, sabe como é que é, né? Ele vem para a guerra sem nenhum biscoitinho para ajudar, não tem nada. Servidor merece. Merece, com certeza. Não tenha dúvida, e muito se fala mal dos servidores pelo Brasil afora, mas quando eles fazem greve a gente vê a importância que é cada... Eu vou te dar um depoimento meu. Né? Eu tenho uma vida dedicada na iniciativa privada, né? Minha maior parte do meu tempo. Mas se tem uma coisa que eu admiro muito, é a qualidade extremamente homogênea do servidor público. Né? Então, eu trabalho, como eu disse, mais de 90%, né, dos nossos colaboradores são servidores públicos, e acho assim que a prefeitura está muito bem de servidores públicos. E eu acho que também uma coisa que mudou, mesmo essa visão que algumas pessoas tinham que serviço público era se encostar, porque a gente sabe que teve isso. Isso mudou muito, né? Hoje isso tem mudou, também, tá, Rodrigo? Não, como sim. Tem também na iniciativa privada, né? Então, muitas vezes, é pessoa que é um pouco descansada, né? Existe, mas isso existe de maneira geral. Boa. E isso mudou muito também, porque hoje as pessoas, elas estão mais conscientes, né? De que serviço público não é cabide, como muita... A gente via, né? As pessoas, eu quero entrar na prefeitura, porque não faz nada. Não é mais bem assim, né? Eu diria que não é regra, né? É exceção. A regra é que a prefeitura está muito bem servida com seus servidores. E outra coisa também que mudou muito, hoje o servidor sabe que se ele não faz um bom atendimento, ele sabe que hoje a exposição é muito maior. Por mais que ele tenha, né, garantido por lei, como servidor público, né, um respeito, mas a gente sabe que hoje... tem vídeos que circulam quando não há um bom atendimento. Não estou falando que isso é o que motiva o servidor a ter um bom comportamento, porque a gente sabe que isso, quando a pessoa tem que ser uma profissional, ele é independente disso. Mas isso mudou muito também. Além dessa consciência, também o Estatuto do Servidor, ele regula muito bem seus direitos e deveres. E todos eles sabem que na área disciplinar nós temos as nossas comissões de sindicância que apuram qualquer desvio de conduta, né, na prática do serviço público, e são 2 comissões feitas também de servidores, eu reputo como uma das melhores comissões que nós temos, né? Tinha só uma, nós criamos a segunda, e é importante porque no meio de tanta gente, né, até para que as pessoas também tenham seu amplo direito, né, de defesa diante de qualquer processo disciplinar. Bom, são 8h06, eu vou pedir o Vânia rapidamente, só para a gente fazer um intervalo, ao Rodrigo, a você que nos acompanha aí pelas redes sociais e também pelo rádio, continue ligado, é uma pausa bem rápida e a gente volta para falar sobre a reposição salarial. E Vânia não vai embora ainda hoje sem falar naquele conflito de interesse que o Vânia tem com relação à prefeitura,
que ele é servidor, que ele é secretário, e com a Fundação Sociedade Benedito Pereira Nunes, Fundação Benedito Pereira, que ele trabalha também como titular da pasta lá. E aí eu já tive acesso aí à sentença, à avaliação, à decisão, né, do juízo. Depois eu quero que você comente sobre isso e sobre o que foi decidido sobre esse caso seu. Porque tem alguns casos em que o servidor público que tem um outro serviço particular, ele não pode seguir no particular, ele tem que parar com o particular e seguir com o público, ou então deixar o público e seguir no particular. E no seu caso, a gente quer acompanhar como é que você recebeu essa decisão agora recente aí do juiz. São 8 horas da Justiça, são 8 horas 8 minutos, voltamos já com o Wagner Teixeira, secretário de Administração e RH da Prefeitura de Campos. E se der tempo, Wagner, vamos falar sobre a estação também, que você foi fazer uma visita técnica lá e anunciou que vai deixar um legado aí para a Prefeitura de Campos, com as novas instalações também lá na estação, né? Na Leopoldina. De volta já, Rodrigo. Em instantes, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer.